Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai ler e meditar no capítulo 3 do livro de Juízes comigo hoje. Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco através dessa palavra. Pai querido e Pai amado, graças te damos porque temos o privilégio de abrir os olhos, contemplar a Tua criação, meditar na Tua santa palavra a qualquer hora do dia ou da noite. Obrigada, meu Deus, obrigada porque Suas misericórdias se renovam em nossas vidas todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo Teu imenso amor, pelos Teus ensinamentos. Fale conosco, Pai, através dessa palavra. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração, Pai, como terra fértil para receber a Tua palavra que é viva e eficaz. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 3 do livro de Juízes nos apresenta os primeiros juízes de Israel e nos ensina uma grande lição. Deus usa instrumentos improváveis para cumprir seu propósito. Deus usa quem Ele quer. Esse capítulo nos mostra o padrão que se repetirá ao longo do livro. O padrão da desobediência, da opressão, o clamor do povo e o livramento de Deus. Aqui nós vemos 3 libertadores levantados por Deus: Otniel, Eude e Sangar. Cada um deles nos ensina algo valioso sobre a forma como Deus age. O capítulo começa explicando que Deus deixou algumas nações inimigas no meio de Israel para testar a fidelidade do seu povo. Se eles realmente quisessem seguir o Senhor, essas nações seriam um lembrete para permanecerem firmes na aliança. Mas em vez disso, Israel se misturou com os cananeus, fez alianças com eles e adotou seus deuses. Isso nos mostra, irmãos, que quando não tomamos cuidado, o mundo pode nos influenciar mais do que influenciamos o mundo. Entende? Otniel foi o primeiro juiz levantado por Deus. Ele era um homem corajoso e temente ao Senhor. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E isso foi o que o capacitou a libertar Israel do rei de Mesopotâmia. Esse trecho nos ensina que a força de um servo de Deus não vem dele mesmo, mas do Espírito Santo, mas do Espírito de Deus. O segundo juiz mencionado é Eude, um benjamita canhoto. Esse detalhe pode parecer insignificante, mas na época, ser canhoto era visto como uma desvantagem. No entanto, Deus usou essa característica para trazer a libertação. Eude entrou no palácio do rei moabita Eglon com uma espada escondida na perna direita, já que os guardas, irmãos, normalmente só verificavam a perna esquerda dos guerreiros destros. Ele mandou o rei, ele matou o rei e depois libertou Israel numa vitória contra Moabe. Aqui aprendemos que Deus usa aquele que o mundo despreza, os improváveis. Eude não parecia um libertador típico, mas Deus escolheu e capacitou esse homem improvável para realizar seu plano. Sangar é um juiz que aparece rapidamente no texto, mas sua história é impactante. Ele derrotou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Aguilhadas de boi é um pedaço de madeira pontiagudo usado para guiar os animais. Isso mostra, irmãos, que Deus, ele pode usar qualquer pessoa e qualquer ferramenta para realizar seus propósitos.
O importante não é a arma que temos em mãos, mas a obediência ao Senhor. Esse capítulo de Juízes, irmãos, nos ensina que Deus não precisa de guerreiros perfeitos, mas de servos dispostos. Ele pode usar um homem comum como Otiniel, um canhoto improvável como Eude, e até alguém com um simples pedaço de madeira como Sangar. Deus sempre levanta libertadores para o seu povo, e o maior de todos foi Jesus Cristo. Assim como Eude livrou Israel ao derrotar um rei inimigo, Cristo nos libertou do pecado e da morte ao vencer Satanás na cruz. Se Deus pode usar um canhoto desacreditado e uma ferramenta simples para realizar grandes feitos, Ele pode usar qualquer um de nós. O que importa, irmãos, não são as nossas habilidades ou limitações, mas a nossa disposição de obedecer. Em vez de nos preocuparmos com o que nos falta, devemos confiar no Senhor e estar prontos para servi-lo com o que temos. Que tremendo, né? Que tremendo. E trazendo, refletindo esse capítulo 3 para os nossos dias, trazendo para os nossos dias, apesar de ser um capítulo antigo, um texto antigo, traz reflexões profundas e atemporais que podem iluminar nossa jornada nos dias de hoje. Esse capítulo nos revela, irmãos, importantes lições sobre a natureza da fé, da obediência e da fidelidade, que são relevantes em nossos tempos modernos, nos dias de hoje. Primeiramente, o ciclo repetitivo de pecado, opressão, clamor por socorro e libertação encontrado nesse capítulo é um lembrete poderoso de que a humanidade é propensa a cair em padrões de desobediência e afastamento de Deus. Em nossa sociedade contemporânea, também enfrentamos, irmãos, a tentação de nos desviar dos princípios e valores que sustentam a moralidade e a ética. Como Israel, podemos nos encontrar presos em ciclos de comportamento prejudicial e autodestrutivo. Esses ciclos que as pessoas acham que se arrepender é remorso. Quando você tem remorso, você volta a pecar. Quando você se arrepende com todo o seu coração, você fica mais firme em praticar de novo o pecado, porque foi um arrependimento sincero. Agora, o remorso não. E aí você entra naquele ciclo vicioso. Pequei, pedi perdão, me arrependi, estou com remorso, porque na realidade não houve o verdadeiro arrependimento, e faço de novo amanhã. E vira um ciclo vicioso. E peca, e amanhã está fazendo a mesma coisa. Pede perdão, amanhã está fazendo a mesma coisa. Isso é muito sério, porque nos prejudica a gente e é autodestrutivo. Então precisamos entender que saber diferenciar o que é arrependimento sincero e o que é dor de consciência, o que é remorso. Se você se arrepende do pecado e pede perdão ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com sinceridade, Deus perdoa. Agora, se você simplesmente apenas está com dor de consciência, se simplesmente você está com remorso daquilo que você fez, isso não é arrependimento. E com certeza amanhã você vai fazer de novo. Entendeu? Ninguém está livre disso. Precisamos vigiar constantemente. A história nos ensina, irmão, que mesmo em nossas fraquezas e falhas, Deus ele está disposto a nos perdoar
e a nos resgatar quando clamamos com sinceridade por sua ajuda. Amém? Além disso, o capítulo 3 nos lembra da importância da liderança justa e fiel. Os juízes escolhidos por Deus foram instrumentos de libertação para o povo de Israel. Em nosso contexto atual, também valorizamos e buscamos líderes que sejam comprometidos com a justiça, com a verdade e com a integridade. É um lembrete de que a liderança ética é essencial para guiar as nações e as comunidades em direção ao bem comum. Outro aspecto relevante dessa narrativa é a estratégia de Deus para testar a lealdade de Israel, ao permitir que a adversidade surgisse. E isso nos lembra, irmãos, que muitas vezes enfrentamos desafios e dificuldades em nossas vidas, não como castigos divinos, mas como oportunidades de crescimento e amadurecimento. É isso que eu entendo. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso. Às vezes a gente não entende por que passamos por certas coisas, né? Por provas tão difíceis. E hoje eu até falei para uma amiga minha, às vezes essas provas nos são dadas para que lá na frente ele nos aprove. Entende? Deus, ele conhece todas as coisas e tem um propósito para todas as coisas. Muitas das vezes a gente está passando por determinadas coisas para que a gente amadureça na fé, para que a gente cresça na fé. Entende? Então eu creio sim que muitas vezes as dificuldades em nossas vidas não são como castigos de Deus, mas como oportunidades de crescimento e amadurecimento. Assim como Israel precisava aprender a depender de Deus em meio à adversidade, também somos chamados a fortalecer a nossa fé e confiança em Deus quando enfrentamos obstáculos. A história de Eude e seu uso criativo de recursos limitados nos ensina a importância da inovação e da coragem em tempos de crise. Muitas vezes somos confrontados com problemas complexos que requerem soluções criativas. Assim como Eude usou sua mão esquerda para vencer um inimigo poderoso, somos desafiados a pensar fora da caixa e confiar, irmãos, na orientação de Deus para superar desafios em nossa jornada. Finalmente, a história de Sangar nos lembra que a coragem individual pode ter um impacto significativo na luta contra a injustiça e a opressão. Às vezes, pode parecer que os desafios que enfrentamos são insuperáveis, mas a história de Sangar nos mostra que um indivíduo determinado pode fazer a diferença, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em resumo, irmãos, o capítulo 3 de Juízes nos oferece um espelho da natureza humana e das complexidades da fé e da obediência. Essas lições atemporais podem nos inspirar a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a valorizar a liderança justa e ética, a abraçar desafios como oportunidades de crescimento, a cultivar a inovação e a coragem e a reconhecer que, como indivíduos, podemos desempenhar um papel vital na promoção da justiça e na luta contra a opressão em nossos dias. Essas reflexões podem nos guiar na busca por uma vida mais significativa e comprometida com os valores que transcendem o tempo e o espaço. Amém, queridos? Que bênção, né? É tão bom quando a gente entende
o capítulo, quando Deus fala aos nossos corações, né? Quanto aprendizado aqui nesse único capítulo. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos teus ensinamentos, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Pai querido, eu te peço perdão por todos os meus erros, reconhecendo, Pai, as minhas fraquezas e buscando, Pai, a restauração e a minha renovação espiritual em Ti. Ah, querido Deus, cuida das nossas vidas. Eu te peço, Pai amado, que o Senhor levante líderes que tomem decisões sábias e éticas, influenciando positivamente, Pai, as nossas comunidades. Também peço, Pai amado, que o Senhor nos fortaleça com coragem e criatividade para enfrentar momentos de adversidade, confiando sempre em Sua orientação. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda, Senhor, a confiar que o Senhor pode nos usar, mesmo quando nos sentimos fracos e incapazes, Pai. Nos dar coragem para te obedecer, assim como Otiniel, como Eude, como Sangá fizeram. Que possamos, Deus, confiar no teu poder e não na nossa própria força, Pai. Usa-nos, me usa, Pai querido, para cumprir teus propósitos, para que o teu nome seja glorificado. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.